Direitinho? Sim, tá ótimo. Então tá bom. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder compartilhar com vocês a faculdade que eu me formei, que eu fiz residência, tenho um carinho muito grande pela FMT e hoje sou preceptora pela IBSER. Então eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês, tá bom? Eu não sou neonatologista, mas por livre e espontânea pressão a gente está tendo que fazer sala de parto. Então eu tive que me atualizar e acabei gostando. Eu tenho uma pós de neonatologia, mas eu não fiz a prova de título, então eu não sou neonatologista, tá bom? Mas como o Júlio Miller tem anel muito forte, a gente faz muito e agora fazendo bastante sala de parto, a gente está vendo muito parto prematuro de mãe com Covid. Então, tem sido bem desafiador esse retorno na odontologia. E aí eu trouxe uma aula para vocês bem atualizada com as recomendações da American Heart agora de 2020, que eu quero compartilhar com vocês e para quem for fazer prova, alguma coisa assim, eu acredito que deva cair, né? Sempre tem alguma coisa, alguma mudança mais significativa, eles acabam cobrando nas provas. Vocês estão conseguindo ver a minha tela que eu estou compartilhando? Sim? Sim, estamos sim, prof. Então, tá. Então, essa aula que eu fiz para vocês hoje, ela é basicamente o manual de reanimação neonatal para os maiores de 34 semanas da SBP, que vocês encontram gratuitamente na internet, e as atualizações da Neonatal Life Support, que foi agora de setembro a outubro de 2020, da American Heart, tá? Vocês também encontram no site da Circulation, você encontra nessa revista, essas recomendações, tem ela em inglês que é mais completa e tem um resumo em português também, tá? Basicamente, o que é uma reanimação neonatal? Para que isso? Para que isso serve? Tá? Então, a gente vê que quanto menor a idade gestacional, quanto menor o peso de nascimento, mais esse recém-nascido vai precisar que a gente da pediatria faça alguma coisa por ele. Ele pode apresentar algum agravo ali no momento do nascimento, tá? E a gente sabe que até mesmo se recém-nascido de termo, que não tem nenhum fator de risco, que foi tudo bem, podem ter algum desfecho diferente e evoluir mal e precisar da nossa atenção, tá? E óbvio, quanto mais disponível os meios para eu poder intervir na maneira de forma oportuna, naquele momento, é o mais importante. Isso vai diminuir a morbidade, a gente sabe que isso pode causar sequelas neurológicas para o resto da vida, então você vai pegar uma criança que tinha uma vida toda pela frente e você vai diminuir a capacidade dela, né? Além de salvar milhões de vidas de recém-nascido por ano, ok? Então, eu quero que vocês lembrarem de alguma coisa nessa aula, lembre que quando a criança precisar de ajuda, nossa, do pediatra na sala de parto, vai ser por questão respiratória, tá? Por mais a hipoxemia. Então, 85% dos recém-nascidos de termo, eles iniciam a sua respiração nos primeiros 10 a 30 segundos. 10% vão respirar por estímulo tátil. Então, quando a gente botar ele no leito, eu vou explicar tudo para vocês, mas botou lá no berço aquecido, eu botou secando e estimulando, 10% já vai começar a respirar sozinho. Daqueles que não respiram mesmo com estímulo, 5% vão precisar de ventilação com pressão positiva, 2% vão precisar ser entubados, apenas 0,1% dos recém-nascidos vão precisar de massagem cardíaca e 0,05% com pressão e epinefrina, tá? Então, se você entender bem como que funcionam os fluxogramas de atendimento e avaliar a criança, o seu serviço é muito pequeno comparado, por exemplo, de uma reanimação pediátrica, em que a gente tem aqueles HZTs, tem um monte de droga, tem que ver o ritmo, é muito mais complexo. A reanimação neonatal, ela é mais simples, tá? Mas deve ser feita no momento oportuno, de forma adequada. Então, o que nós vamos falar hoje, tá? São vários temas, mas eu prometo que não vai ser tão extenso. O que é, como que a gente prepara o material, quanto que eu devo clampear o cordão, quais são os passos iniciais, o Apgar, o que mudou agora em 2020 nos RNs banhados em mecônio, se mudou, como que a gente faz ventilação com pressão positiva, quando a gente entuba os bebês, como fazer o suporte circulatório, quais são as drogas, quando que a gente cessa os esforços, isso é uma novidade agora de 2020, que vai ficar para o final, e os RNs com mãe suspeita ou confirmada de infecção por Covid, o que muda, tá? Então, vamos lá. Reanimação neonatal nada mais é do que uma medida, um conjunto de medidas
para dar um suporte para o recém-nascido nesse momento de transição da vida intra para extrauterina. E ela não é só naquele momento ali, né? Para a gente conseguir fazer com que esse bebê nasça com mais qualidade de vida, né? Com mais. Porque ele nasça melhor, tá certo? A gente tem que fazer as medidas de prevenção primária, que então vem antes dele nascer. Eu preciso, quando eu chego na sala de parto, eu preciso ver quais são as situações de risco do pré-natal, quais são os recursos humanos que eu tenho, né? Quais são as possíveis complicações obstétricas. Aí, no momento do evento, que é a reanimação neonatal imediata, o que aconteceu com esse bebê naquele momento, e depois as complicações do evento. Então, se tem uma asfixia, você vai para a UTI, você vai precisar entubar, se teve alguma disfunção orgânica, uma anóxia, uma hemorragia intracraniana, aí a gente vai ver o posterior. Então, são sequências de evento que a gente precisa prever, agir e depois contornar aquelas sequelas do agravo, tá bom? Não precisa decorar isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas, basicamente, o que eu tenho que conhecer? Eu preciso de uma equipe treinada e preparada para essa reanimação, tá? Isso é fato. Isso é documentado em literatura, o quanto vai melhorar a qualidade de vida do seu bebê. A gente tem que fazer a anamnese materna, preparar o material para a sala de parto. A gente, quando faz isso com frequência, a gente vira meio robozinho, a gente acostuma a fazer, tá bom? Se algum desses fatores que estão aqui nessa tabela estiverem presentes, eu preciso ter 2 a 3 profissionais capacitados para o atendimento daquele recém-nascido. Então, desde mães maiores de 35 anos, com mais de 41 semanas, diabetes, não tem que ser assim, milhões, né? Júlio Miller é um compêndio disso, porque a gente é referência de gestações de alto risco, então dificilmente você vai ter um bebê que a mãe não tem algum desses agravos aqui, tá? O que eu vejo de experiência no Júlio Miller? A gente vê um centro cirúrgico completamente voltado para a mãe. São poucos os profissionais que trabalham no centro cirúrgico que ajudam a gente da pediatria, tá? As profissionais do PPP são muito legais, ajudam bastante, mas quando a gente tem partos no centro cirúrgico, é a gente pediatra, o residente, o interno e Deus só, tá? A gente tem bastante dificuldade com algumas equipes, e não é só no Júlio Miller, são em vários hospitais. Então, a gente tem que quebrar essa situação, a gente tem que cobrar do nosso serviço, da chefia, uma equipe de suporte melhor para o recém-nascido. Isso é muito importante, vai fazer diferença. É um binômio, não é nem só para a mãe, nem só para o bebê. Ambos têm que ser muito bem cuidados, tá bom? Esses são os materiais, também não precisa decorar, vocês tiram um print aí, guarda, tá certo? Mas a gente tem que preparar a sala de parto, manter a temperatura ambiente. Então, os obstetras odeiam a gente, porque na hora que vai tirar o bebê, a gente manda desligar o ar, e aí fica todo mundo suando. Mas tem evidência na literatura que a hipotermia no recém-nascido, ela é deletéria, tá bom? Por isso que a gente é chato. O pediatra já é chato naturalmente, tá? Mas nessa circunstância, a gente é chato com razão. Tem que ter relógio, fico desesperado. Como não tem relógio, eu preciso marcar 1 minuto do Apgar, 5 minutos. Eu preciso contar a frequência cardíaca. Então, tem que ter um relógio, tá certo? Os materiais para manter temperatura, os materiais para você avaliar esse bebê, que é o estetoscópio, o oxímetro, o monitor com 3 vias. A bandagem, né, para fixar, a gente já deixa isso tudo preparado antes, testado, checado. Os materiais para aspiração, materiais para ventilar, materiais para entubar, as medicações. Então, geralmente, a adrenalina, a gente já dilui, as meninas diluem de manhã. Ela dura até o final da tarde, tá? Então, a gente quebra a ampola da adrenalina, aspira ela 1 ml. Dilui em 9 ml de soro. Aí, a gente tem aquela adrenalina que a gente chama de 1 para 10 mil. Porque ela pura é 1 para 1000, tá? Isso aí nada mais é do que as moléculas lá. Eu já tentei ler e mesma coisa, tá? É que é 1 miligrama por ml. Essa pura, ela é 1 para 1000. Se eu diluo 1 ml em 9, a minha solução final tem 10 ml. Então, vai ser uma partícula para 10 mil. Aí, a gente vai botar esse diluído. 5 ml em uma seringa para administração endotraqueal, que a gente administra num volume maior. Vai ter todas as doses, tabelas para vocês direitinho. E a adrenalina a gente dilui também, coloca dentro de uma seringa de 1 ml para quando eu for fazer endovenoso. E a gente prepara 2 seringas de soro fisiológico de 20 ml, se caso eu precisar expandir o meu paciente. E os materiais de cateterismo umbilical, que a gente faz pouquíssimo no centro cirúrgico, que a maioria das crianças, vocês viram ali, né? 0,05% vão precisar das medicações, tá bom?
Beleza, né? Ele nasceu, vou mostrar toda a sequência para vocês, mas é importante a gente ter, na hora que o bebê botou para fora o obstetra, a gente tem que pensar. E o cordão? Clampia tardio, precoce, é a briga, né? Mas o que nós temos de evidências até agora aqui? O clampeamento tardio do cordão, que é ali entre 1 a 3 minutos, mostrou que as crianças têm menos índice de anemia entre os 3 e 6 meses. Então, dá uma reserva maior de ferro para esse bebê. Em contrapartida, aumentou a necessidade de fototerapia por aumento da bilirrubina indireta, né? Porque a gente sabe que vai aumentar a quantidade de células vermelhas. Essas células vermelhas, elas vão sofrer hemólise, e na hemólise delas vai sobrar substrato de bilirrubina. E aí você vai ter um risco maior. Mas na literatura não foi mostrado ser deletério, tá? Não teve maior risco de icterícteros, de desfechos neurológicos ruins, nada disso. Então, o benefício de você fazer o clampeamento tardio é maior do que a questão da bilirrubina. Combinado? Aí, assim, 2020 não foi revisado esse tempo, tá? Então, a gente vai permanecer com as recomendações de 2015. Não obtiveram trabalhos significativamente relevantes para que se mude essa recomendação. Então, o bebê nasceu, tirou ele lá, ele começou a respirar ou chorar, e o tônus está em flexão. Então, é aquele bebê que tá bem, tirou da barriga, já tá chorando, tá contraidinho, naquela posição fetal. A gente vai fazer o clampeamento tardio, tá certo? Independente do aspecto do líquido, se é meconial, se é cor-de-rosa, o que for, tá? Brincadeirinhas. Mesmo se for meconial ou não, não importa, o bebê tá chorando, tá respirando, deixa ele lá, tá? Se ele não tá chorando, ou se ele não tá respirando, não tem tônus bom, ou então, se a circulação placentária não tá intacta, tá? Isso aí o obstetra vai falar para você, a gente vai fazer o clampeamento imediato do cordão, tá ok? E aí, quais são os primeiros passos? Então, ele foi lá, cortou o cordão, tardio ou precoce. Primeira coisa que eu vou fazer, vou botar esse bebê num lugar quentinho, para ele não ter hipotermia. Vou manter a veia dele pérvia, vou fazer um posicionamento adequado. Não é nem para fazer assim, nem para estender. Um coxinho pequeno entre as escápulas. Se muito, muito necessário, vai estar desconfortável, está com gorgolejo, você pode aspirar a primeira boca, depois o nariz, certo? E aí, os próximos passos que a gente faz, que é a secagem, acaba que você estimula também o bebê, tá? Então, a gente tem o que de recomendação agora de 2020? Não mudou desde a de 2010. Então, a aspiração intraparto rotineira da orofaringe, nasofaringe nos recém-nascidos não é recomendada mais, tá? Mesmo se o líquido for claro ou se for meconial, não é para fazer. Você só vai fazer se tiver uma via aérea obstruída ou se você tiver necessidade de ventilação com pressão positiva. Aí você pode fazer. Combinado? Peguei o bebê, botei ele, vou fazer depois só um resuminho dos passos, tá? Mas eu peguei o bebê, aí campeei o cordão certinho, botei num lugar quente, tô lá mexendo com ele, tô secando, estimulando, aspirei a boca, o nariz, se precisar. Aí a minha próxima avaliação, aí eu tiro aquele campo que tá molhado, minha próxima avaliação vai ser respiração. Lembra que eu falei? Se vocês não lembrarem de nada nessa aula, lembre que o foco na reanimação neonatal é na parte respiratória. Tá? Então, eu vou olhar a expansão torácica, está chorando, se os movimentos respiratórios são regulares, tá? Aí eu vou escutar a frequência cardíaca, ver se ela é maior que 100. Se tiver apneia, movimentos irregulares ou gasping, que é aquela respiração agônica, ok? Tá inadequado, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí, em relação à frequência, ela é um dos principais determinantes da sua indicação de iniciar a reanimação. Quando o bebê tem só alterações respiratórias, a gente pode muitas vezes deixar ele só num CPAP, observar um pouco mais, às vezes a gente bota no UDI, mas a frequência baixa é, sem dúvida, um indicador de que você vai precisar ventilar essa criança, tá? Então, a gente pode avaliar a frequência de várias formas. Você pode desde palpar o cordão umbilical, auscultar o precórdio, o oxímetro te dá aferição, o monitor cardíaco, com o eletrocardiograma, né, eletrocardiografia de 3 pontas. Só que todos eles subestimam o valor da frequência cardíaca nos primeiros minutos. Então, eles demoram a ler a frequência fidedigna, tá? E aí a gente vai acompanhando através desse monitor, é o mais indicado e é o que é recomendado agora
em 2020, né, que desde 2015, essa recomendação. Nós não temos o Júlio Miller, esse monitor cardíaco de 3 pontas, tá? Nunca nem vi. Mas é uma boa situação para a gente poder cobrar da chefia para ter, né? Para a gente acompanhar melhor nossos recém-nascidos. Os eletrodos a gente coloca assim, um no braço, né? Um em cada ombro, e o terceiro a gente põe na face anterior. Aqui ele tá na barriguinha, mas vocês podem coloca também ou na barriga ou na coxa, ok? Para fixar, a gente amarra uma bandagem, por isso que eles pedem para você colocar na perna, porque fica mais fácil. A gente amarra uma bandagem, e aí o objetivo é acompanhar a frequência cardíaca. Não é para você ficar vendo se o bebê tá com arritmia, nada disso, que isso é o raro do raro do raro. É só para você ter um acompanhamento fidedigno da frequência, tá? A oximetria de pulso é uma briga que eu tenho lá no centro cirúrgico. Por quê? O povo vai lá, liga o oxímetro e fixa no bebê. Você vai demorar tranquilamente uns 15 segundos para o seu oxímetro funcionar. Não é para fazer assim, gente. Dá uma angústia você ficar naquele tempo, é muito chato, tá? Então, a gente vai colocar o oxímetro se tiver qualquer alteração na frequência respiratória ou na respiração. Aquele bebê que nasceu chorando, nasceu bem, coradinho, você não vai pôr, tá bom? É só em algum bebê que tiver alguma alteração respiratória e ou cardiovascular. Para você ligar o oxímetro, ele funcionar melhor, não só nos recém-nascidos, em todas as situações. Primeiro, você liga o oxímetro. Você coloca o sensor no pulso, a gente sempre coloca no braço direito, que ele é pré-ductal, então se o bebê tiver alguma cardiopatia, alguma coarctação de aorta, não vai haver alteração nessa saturação, tá? E aí, a gente coloca ele certinho na mão, lacra, tudo certinho. E aí, depois que a gente conecta o fio do oxímetro no aparelho, tá? Ele lê rapidinho, gente, em questão de 3, 4 segundos, ele já tá fazendo a leitura, tá ok? Apgar. O Apgar, ele é acho que se eu não me engano, foi uma senhora anestesista, sei lá quantos anos atrás, ela viu 5 critérios principais de você avaliar se um bebê nasceu bem ou não. E aí ela dava uma nota de 0 a 2 para cada um desses critérios. E a gente usa isso até hoje. Mas isso é uma pontuação pós-evento. Então, está lá, o bebê nasceu, está lá durante os cuidados, aí as meninas da enfermagem geralmente perguntam, porque tem que colocar na declaração de nascido vivo. Aí ela, sabe quanto que foi o Apgar? Aí a gente peraí, vamos pensar. Aí você vai relembrando. Então, ele é retrógrado, é uma nota retrógrada. Ela não vai indicar de maneira nenhuma um procedimento de reanimação, tá? Você só vai dar uma nota. E aí, se no 5º minuto o Apgar for menor que 7, a gente fala que o paciente teve uma asfixia, aí a gente recomenda fazer ele a cada 5 minutos até o 20º minuto. Que aí, se no 20º minuto o Apgar persiste baixo, a gente sabe que o prognóstico é ruim e que pode ter risco maior de sequelas, principalmente lesão neurológica, tá? Então, nós vamos avaliar a frequência, a respiração, o tônus, irritabilidade reflexa, o bebê que espirra, quando você mexe com ele, ele chora, faz careta, tá ok? Cor da pele também, ó, certo? Boletim de Apgar. Aí, a gente tem isso aqui, eu peguei do... Sinto muito, eu não consigo. Esse aqui é uma tabela do próprio manualzinho da SBP, tá? Que tem na internet, gratuito para vocês. Você pode deixar isso aqui pregado na parede, ou se você tiver lá no seu serviço, você pode fazer uma ficha padrão, tá? Para você anotar. Então, você tem os passos para fazer, os Apgars, o que você usou no 1º minuto, no 5º minuto. É bem legal essa tabela, tá? E aí, agora, vamos resumir tudo que a gente falou. Bebê, se ele é de termo, você tá respirando ou chorando, e se tem um bom tônus, se sim, vai ficar com a mãe, nada de oxímetro, nada disso. Fica com a mãe, faz lá a rotina, dá calor, mantém a viária aberta, seca, aí depois você vai pesar, medir, fazer vitamina K, toda a sequência certinho. Se ele respondeu um não para algum desses itens, você vai fazer o quê? Prover calor, abrir a via aérea com uma leve extensão, só vai aspirar se precisar, seca e estimula. Depois disso, eu vejo a frequência cardíaca. Se ela está menor que 100, o bebê está tendo gasping, ou ele não está respirando, aí eu vou fazer o quê? Ventilação com pressão positiva, vou monitorar essa saturação e colocar lá o eletrocardiograma, tá bom? Então, naquele bebê que não é de termo, não está respirando, ou não tem um tônus bom. E a frequência é baixa. Então, aí nós vamos indicar ventilação com pressão positiva. Se caso o bebê
Tem? Não, a qualquer uma dessas perguntas, mas a frequência dele é boa e ele tá respirando, às vezes tá um pouco taquipneico, mas tá respirando, a gente vai para essa segunda coluna. A respiração é difícil ou tem uma cianose persistente? Se sim, eu posso só monitorizar ele e fazer um CPAP. O que é o CPAP? Vou mostrar para vocês o Baby Puff, certinho como a gente usa, mas é um método para você dar pressão contínua nas vias aéreas, tá ok? Você vai manter os alvéolos mais abertos. Porque quando o bebê nasce, ele tá com o alvéolo cheio de líquido, não tem surfactante, às vezes em grande quantidade, principalmente nos prematuros, então a gente pode só fazer um CPAP, que é para ajudar a abrir esse alvéolo, e aí pode resolver esse problema da respiração mais difícil, tá? E se a respiração tá ok, então, tipo, o bebê que mesmo que às vezes é um prematuro, mas que você fez tudo, a frequência é boa, a respiração tá ok, você vai fazer os cuidados da mesma forma, tá? Mecônio. E aí? Quando tem mecônio, o que a gente faz? Então, 5 a 15% dos líquidos, a gente pode ter bebês que nasceram banhados em mecônio, que a gente sabe que é quando o bebê, ele tem uma liberação do esfíncter e ele faz cocô na barriga da mãe, tá? Isso é um dos sinais de asfixia, de que seu bebê está sofrendo. Mas não é absoluto, tá certo? Não é absoluto, você pode ter um mecônio com um bebê que nasceu super bem. Então, só 3 a 5% desses desenvolvem síndrome de aspiração meconial. Então, dos 100 que nascem, 5 a 15 tem mecônio. E desses 5 a 15, só 3 a 5 vão desenvolver síndrome de aspiração meconial. Então, a frequência é muito baixa, tá? Por isso que as recomendações vêm mudando para a gente ser mais relax com o mecônio. Então, a recomendação de aspiração sob visualização direta, não, a gente não faz mais, que é quando a gente passa o laringoscópio para olhar, aí a gente coloca tubo conectado numa sonda, eu vou mostrar para vocês, para você fazer a aspiração visualizando. Então, você está com o laringoscópio ali, você vai entubar esse bebê, tá? Mesmo nos que não nascem vigorosos, que estão mais hipoativos, tá? A gente não vai precisar aspirar inicialmente sob visualização direta. Então, como que funciona? O RN com líquido amniótico meconial. Ele está aqui em apneia, tem uma respiração irregular, ou está bradicárdico, frequência menor que 100. A gente vai fazer primeiro VPP, então pega o ambu, faz a ventilação, ou no Baby Puff, com a máscara facial, primeiro em ar ambiente. A gente faz isso por 1 minuto. Nos primeiros 60 segundos de vida, que é o Golden Minute lá, que é o seu minuto para decidir o que você vai fazer com o bebê. Você fez essa ventilação por 30 segundos, e o RN ele não melhorou, e você tem fortes suspeitas de que a via aérea dele está obstruída. Aí sim, você pode indicar a retirada do mecônio residual, da hipofaringe, da traqueia, sob visualização direta. Então, como que a gente faz? Tem esse dispositivo, que é um aspirador de mecônio, a gente conecta ele no tubo e ali no aspirador que fica na parede. E aí a gente coloca ali em 100 centímetros de água, de pressão, e aí você vai passar o laringo, você vai entubar o seu paciente, e aí você retorna aspirando toda a secreção, tá? Então, aqui é uma foto para vocês visualizarem mais ou menos como que a gente faz. Raríssimo da indicação, é o menor do menor do menor da incidência. E por que isso? Porque o mecônio, ele meio fica grudento, ele não sai direito, isso no pulmão, não sei o quê. A gente não pode esquecer que essas reanimações, esses protocolos, eles são feitos para nós, para um médico que está lá na África, para um médico que está nos Estados Unidos, para um médico que está na Rússia, em milhares de lugares. Então, a gente não pode, não tem como eles exigirem que todos os médicos sejam capacitados para fazer uma intubação e uma aspiração adequada sob visualização direta. Eles viram que os locais com profissionais menos treinados, nos países em desenvolvimento, esse desfecho foi muito ruim pela baixa qualidade técnica dos profissionais. Por isso, é um dos motivos de não ser mais tão recomendado, tá bom? Aí, ventilação com pressão positiva, que é o nosso ambuzinho. Então, aqui, ó, esse é um Baby Puff, bem lindão para vocês, tá? A gente tem o ambu, que é ambu é a marca, né? Que é bolsa, válvula, máscara, com reservatório de oxigênio. E aí, ou esse que é o Baby Puff, né? O Puff tem vários nomes, não tenho nenhum conflito de interesse com marcas, tá bom?
Então, ela é o nosso ponto crítico. E a gente torce muito para que o bebê melhore com a VPP. Senão, a gente vai ter que partir para abordagens mais avançadas, tá? Então, a gente quer inflar esses pulmões para que dilate a vasculatura pulmonar, melhore as trocas, tá certo? E a gente vai iniciar sempre depois de manter a temperatura, permeabilidade das vias aéreas, avaliar a frequência e respiração. Então, a gente começa a VPP no minuto de ouro. E como que a gente faz? A frequência é de 40 a 60 incursões respiratórias por minuto, que é o aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Isso aí vai dar mais ou menos nessa frequência, tá? E aí a gente ajusta o fluxo aqui do Baby Puff, tá? Para uma pressão inspiratória de 20 centímetros de água. Então, como que funciona isso aqui? Vai ficar meio estranho eu explicar para vocês sem você olhar o aparelho. Mas a gente tem... Vocês conseguem ver meu mouse? Espero que sim. Sim, conseguimos sim. Então, do lado aqui do bercinho, que ele tem a fonte de calor, ele tem aqui as pressões que a gente olha, aqui em cima a gente coloca o oxímetro, a gente tem no Júlio Miller, tá? Aqui a gente tem oxigênio e a gente tem o fluxo. Então, você liga esse fluxo entre 5 a 15 litros e você vai ajustar as pressões. A pressão positiva no final da expiração, que é a nossa PEP, que é aquela que vai manter o alvéolo aberto, a gente coloca em 5. E a pressão inspiratória, que é aquela quando eu ocluo o meu... Ele vai funcionar igual o ambu, tá? Ele vai dar uma pressão, a gente ajusta para uma pressão de 20. Então, se vocês verem aqui a máscarazinha, a gente conecta onde está esse pulmão de teste e fica esse T. Deixa eu ver se eu coloquei. Isso aqui. Então, tá vendo aqui, ó? Fica no roxinho do bebê, fica um T aqui, fica como se fosse um T, e a gente só oclui esse buraquinho. É maravilhoso. Porque você não fica... Porque o ambu, ele pesa, ele entorta, tem escape de ar, então isso aqui é bem mais fácil para ventilar, tá? Aí, só para trazer algumas recomendações de 2020, eles fizeram alguns estudos para ver se a insuflação sustentada era benéfica ou não. E ela não mostrou benefícios. Então, entre você apertar por 1 minuto, que é o aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, 1 segundo, perdão. Você fazer a compressão e a ventilação por 1 segundo ou 5 segundos, não teve diferença, eles recomendam 1 segundo, tá? E aí eles quiseram avaliar se a gente fazia essa ventilação com pressão com ou sem PEP, que é a pressão positiva no final da expiração. Eles recomendam o quê? A gente vai usar nos prematuros, porque ajuda muito. Lembra que os prematuros não têm surfactante, o alvéolo está colapsado? Então, essa pressão vai ajudar a manter o alvéolo aberto. No RN de termo, não teve grandes evidências, tá bom? Então, você fazer o CPAP no RN de termo não foi tão benéfico. E aí, deixa eu ver, eles viram entre o CPAP e ventilação intermitente, eles viram que os RN de termo, quando eles estão respirando espontaneamente, mas com dificuldade, primeiro você faz o CPAP, que o CPAP, gente, é esse baby puff aqui, só na cara da criança, você aperta. Quando você está apertando no rosto da criança, está dando uma pressão de 5 centímetros de água, que é aquela pressão positiva no final da expiração, e isso funciona como um CPAP. Se eu ficar apertando, eu estou dando pressão ins e pressão expiratória. Aí eu estou fazendo um modo bilevo, certo? Que seria tipo uma VNI com 2 tempos de pressão. A gente tipo... Vocês vão ouvir algumas vezes falando, eu não sei quais são os semestres de vocês, tá bom? Mas a gente tem várias formas de ventilar um paciente, tá? Aí, a gente tenta nos recém-nascidos os prematuros. Se PAP, se não melhorou, a gente faz a ventilação intermitente com a intubação, tá? Essa recomendação de 2020. E a questão do oxigênio é importante, porque a gente não imagina que um bebê que nasceu já vai começar e vive no ambiente de hipoxemia, já vai começar a saturar 100%. Não vai. Então, no de termo, menor que 35 semanas, a gente começa a ventilar ele, se necessário, com uma fração inspirada de 21 a 30%, ao invés de 60 a 100. Então, cada vez mais tem se recomendado, cada vez menos, né, tem se recomendado o uso do oxigênio na neonatologia, porque a gente sabe que eles produzem radicais livres de oxigênio, piora a hipoxemia, maior risco de lesão cerebral, tá? Então, a gente espera que até o 5º minuto o seu bebê esteja saturando em 70, 80, do 5º ao 10º entre 80 e 90,
e só depois de 10 minutos que o bebê vai começar a ter uma saturação mais próxima do normal, ok? Então, sem angústias, monitore e observe, tá? Se caso o bebê precisar de você aumentar a fração inspirada, você vai aumentando de 20 em 20 a cada 30 segundos e vai reavaliando. E aí, quando que eu vou entubar um bebezinho na sala de parto? Eu vou entubar se eu estou ventilando ele de forma efetiva com a máscara, ou seja, não está tendo escape de ar, meus aparelhos estão ok, corrigi tudo, já vi o fluxo de oxigênio, e essa ventilação não está sendo efetiva, a frequência continua baixa, tá? Ou se ele está lá, ele está bem, mas ele tá lá eu tô com a máscara o tempo todo ventilando ele. E se eu paro de dar a ventilação com pressão positiva, a saturação cai, ele fica desconfortável, tá? Então, é um bebê que a gente vê que não vai retomar a circulação espontânea. Por exemplo, a gente tá tendo muito parto de mãe Covid. E aí, essas mães, elas, sua grande maioria, estão entubadas, com o uso de bloqueador neuromuscular, sedanalgesia. Todas essas medicações, elas vão passar pela placenta. E aí, o seu bebê vai nascer bloqueado e sem respirar, em apneia. Então, é um bebê que a gente faz ventilação com pressão positiva, se o bebê estiver bem, tá, gente? Se não houver nenhum agravo no bebê. Foi algumas situações que aconteceram comigo. Que ele tá completamente bloqueado, a apneia não faz nada. Você fica ventilando ele cora, saturação sobe, ele fica super bem. Se eu parar de ventilar, ele vai cair a saturação de novo. Então, até ver o clearance daquelas medicações, ele vai precisar de suporte. Então, é aquele bebê que eu entubei, tá? Ou que eu preciso de massagem cardíaca. A intubação não deve passar de 30 segundos. A gente sempre checa o posicionamento, então a gente vê o tórax que está levantando dos dois lados, ausculta as regiões axilares e gástricas e observar a frequência, tá? A capnografia também é um método da gente avaliar, a gente não tem disponível no Júlio Miller para os recém-nascidos, tá? É muito significativo, depois que você intuba de forma correta, a melhora da frequência cardíaca e da saturação, tá? O uso da máscara laríngea não foi revisado em 2020. Em 2015, eles indicam, nos maiores de 2 quilos e 34 semanas, se a intubação não for disponível. Então, a gente tem tido, recentemente, partos de bebês bem mal formados. Uma via aérea muito difícil, você pode usar a máscara laríngea por um curto período de tempo, tá? Até no máximo 4 horas, até você definir a via aérea definitiva para essa criança, tá? E a intubação e a inserção de sonda orogástrica, elas vão ser indicadas principalmente nas crianças que têm hérnia diafragmática, que vão precisar de ventilação. Então, nasceu uma hérnia diafragmática, você já intuba e passa a sonda. Porque quanto menos gás tiver naquelas alças, né, porque elas estão dentro do tórax, então vai ser melhor para o seu bebê. E quando que eu vou indicar a massagem cardíaca, que já é o grande final ali, é um dos últimos, né? Se meu bebê, eu fiz 30 segundos de VPP com a técnica adequada e a frequência continua menor que 60, tá? Entre 60 a 100 eu posso continuar ventilando, certo? Se o bebê, já fiz tudo, já ventilei de forma adequada, já intubei, já aumentei o oxigênio e a frequência é menor que 100. Aí eu vou começar a fazer as compressões, tá? Quando a ventilação estiver efetiva, mas o RN estiver instável, a gente tem provavelmente uma hipoxemia e uma acidose que já está deprimindo esse miocárdio, diminui o fluxo sanguíneo pulmonar, a oxigenação fica ruim. Então, é aquele bebê que já virou um contínuo de agravos e aí ele começa a não conseguir manter a frequência mais, tá? Não teve mudança nas recomendações de 2015 em relação às compressões e a gente continua naquela 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila, que é 3 compressões para 1 ventilação, tá? A técnica é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, que a gente tem a dos 2 dedos, que é péssima, dói o dedo, cansa, mas se você estiver sozinho é a recomendada. Se você estiver com outro colega, você faz essa dos 2 polegares. A foto aqui tá errada, tá? O dedo é um em cima do outro, que você aumenta a pressão no mesmo ponto para facilitar as suas compressões, tá bom? Ela é a mais eficiente, essa dos 2 polegares, né? A gente tem que comprimir 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax. Aí, nessa situação, nosso paciente já tá, tipo, no pior. Então, a gente vai usar a fração inspirada 100%. Não esquecer de manter esse tórax se ele voltar. Que quando a gente comprime, a gente faz uma sístole. Quando a gente volta, a gente faz a diástole. Então, eu preciso que os meus ventrículos se encham de sangue para eu comprimir de novo. E a gente sabe que as coronárias se perfundem na
diástole, então deixa voltar de forma adequada, sincrônico, aí tem que ter liderança de equipe, as pessoas têm que estar sincronizadas, porque já é uma situação de muita gravidade de risco para o seu bebê. Faz ali 3-1, e muito cuidado para não ter fratura de costela, com pneumotórax, hemotórax e até laceração de fígado, tá? E eu acho que tá acabando. Aí, eu vou fazer 15 compressões, 2 ventilações na UTI neonatal, quando eu tiver uma parada cardiorrespiratória por provável causa cardíaca. Então, isso é tipo rodapé de livro, é uma exceção da exceção. Eu estou numa UTI, sei lá, cardiológica, com uma criança cardiopata, ou pós-operatório de cardiopatia, a gente sabe que o problema intrínseco dela é cardíaco. Nessa circunstância, eu posso fazer 15-2, que é o habitual que a gente faz na criança grande. Se não, eu vou fazer 3-1, igual eu mostrei para vocês. 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila, tá? Sucesso da reanimação é quando eu fiz a VPP, fiz massagem cardíaca por 1 minuto, e essa frequência subiu de 60, aí eu posso interromper as minhas compressões e transfiro para o UTI neo com o meu paciente entubado. Quando que eu falo que a minha compressão falhou? Deu 1 minuto, a minha VPP entubado, garanti que está entubado, pelo amor de Deus, porque o que tem de intubação não programada, porque o bebê é pequeno, tá tudo melecado aqui de líquido amniótico. A gente tem que secar bem, fixar bem, tem que ter uma pessoa só de olho nesse tubo, porque é frequente essas extubações não programadas, tá? Então, tá entubado, oxigênio 100%, massagem tá adequada, tudo certo, e a frequência continua menor que 60. A gente tem que checar tudo de novo, para ver se não tem nada errado, porque a sua técnica vai ser fundamental na sua qualidade, do seu sucesso da massagem, tá? Se não tiver tudo certo, se tiver tudo certo e o bebê não melhorar a frequência, se a frequência não passar de 60, você vai considerar o cateterismo umbilical e aí você vai fazer adrenalina. Então, você vê que assim, no grande finale do último, você vai fazer adrenalina, tá? Então, só relembrando, lá nós temos um bebê que não estava de termo, não respirou, não tem um tônus, a gente fez tudo para ele. Deu calor, grande via aérea, e ainda assim, a frequência era baixa, ou estava em gaspe e apneia, a gente fez a VPP, monitorizou e tudo mais. Aí, a gente fez tudo isso, fez a VPP por 1 minuto, viu a frequência? A frequência era menor que 100 ainda. Então, a gente garantiu a ventilação, a gente entubou. Entubei, a frequência está menor que 60, aí eu vou indicar compressão torácica coordenada com a ventilação por 1 minuto. Fiz esse 1 minuto, continua com bradicardia, aí eu vou fazer a epinefrina, que a primeira dose pode ser intratraqueal, recomendado sempre endovenoso. Se tem dificuldade técnica para passar o catéter no umbigo, você pode tentar uma só traqueal. E aí eu vou continuar as compressões e ventilações até melhorar a frequência cardíaca, tá? As medicações que a gente tem, basicamente, a epinefrina e o soro que a gente faz. Então, a gente vai fazer com os menores de 60. A gente usa uma dose de 0,05 a 0,1 miligramas por quilo para intratraqueal, tá? Caso a intratraqueal não tiver melhorado a frequência cardíaca, as próximas doses devem ser endovenosas, tá? É uma dose menor, bem menor. E aí, quando a gente não tem reversão da bradicardia com a epinefrina, a gente tem que assegurar que tudo está sendo feito certo, e aí eu posso repetir a cada 3 a 5 minutos a dose da adrenalina, tá certo? Aí posso considerar também um expansor de volume. Às vezes teve alguma hemorragia, né? O bebê às vezes com anemia. Aí, não sei assim, o raro do raro do raro. A expansão volêmica, se necessário, aquele bebê com sinais de má perfusão, pulso ruim, tá? Sinais de choque, e tudo que você fez antes não funcionou, a gente pode fazer soro fisiológico, 10 ml por quilo, em 5 a 10 minutos, e repetir a critério, tá? A gente não usa de rotina na sala de parto, bicarbonato de sódio, naloxone, que é um reversor dos opioides, atropina, albumina, vasopressor, a gente não faz de rotina na sala de parto. Olha que difícil. A única medicação é a adrenalina, e se precisar, soro fisiológico. Tá certo? Não morram, todo mundo vivo aí, nem sei que horas são. Eu falo pra caramba. Mas temos aqui uma tabelinha, tirei um print, guardem. Tem também na gratuito da SBP, que a gente tem as doses por peso. Então é super fácil. Na NEO as coisas são bem mais fáceis. A adrenalina que a gente usa, a dose, ó. Então, a adrenalina endovenosa numa criança de 3 quilos, que é o peso habitual, a gente vai fazer de 0,3 a 0,9. E numa criança de
endotraqueal, eu vou fazer de 1,5 a 3, tá? Então, tem as recomendações bem certinho. E aspectos técnicos, esse é o que mudou, tá acabando. Eu achei muito interessante, porque na pediatria a gente não tem isso, tá? Foi colocado agora, de 2020, esse print que eu tirei, que eles colocam que quando os recém-nascidos, mesmo você tendo feito por 10 a 20 minutos a ressuscitação certinho, tem um altíssimo risco de mortalidade e de moderado a severo impacto no neurodesenvolvimento, na sobrevivência. Então, o que eles recomendam? Que a American Heart recomenda você discutir com a equipe, com a família, descontinuar os esforços após 20 minutos de reanimação. Se a família falar para você que quer que continue, ok, você pode continuar por mais um tempo. Mas se a família entender, se você ver que você já fez tudo o que você podia, após 20 minutos você está autorizado a cessar os seus esforços de reanimação, tá? Então, obviamente, qualquer decisão que você tomar ali, ela deve ser reportada de modo fidedigno no prontuário médico e do recém-nascido, tá bom? Tanto no prontuário da mãe, quanto do recém-nascido. Na verdade, isso aqui, ao meu ver, é uma recomendação que está escrito, mas isso aqui não deve nem ser escrito, né? Isso aqui é o mínimo que a gente deve fazer quando a gente toma alguma conduta na sala de parto, qualquer outra situação. E só para vocês conhecerem um pouquinho sobre a sala de parto, esse aqui, se eu não me engano, é da Intensive Care Medicine, que eu peguei. Como que eles orientam você a fazer com as mães COVID positivo, tá? Se você tem uma mãe que ela não tem sintomas severos, está assintomática, e ela está apta a cuidar desse bebê, você vai deixar a mãe e o bebê juntos, num isolamento, certo? Com práticas de controle de infecção, que a mãe vai estar de máscara, sempre lavar bem as mãos, certo? E vai amamentar. Então, a gente encoraja a amamentação mesmo nos bebês com mães COVID. A gente sabe que a transmissão é muito baixa e o risco de pegar COVID no bebê é baixíssimo, certo? Os principais agravos que nós temos visto nos recém-nascidos filhos de mãe COVID é muito mais pela prematuridade, pelo choque da mãe. Então, assim, mais alterações maternas que transmitem para o bebê, tá? Se a mãe está gravemente doente, não pode cuidar do bebê, aí eles vão ser separados. Se a mãe conseguir ordenhar o leite, pode fazer. E aí, esse cuidador vai ficar com o bebê. Então, a gente está, por exemplo, na enfermaria com o pai cuidando do bebê. Que a mãe está na UTI, está entubada, infelizmente. E aí, o pai está internado lá com o bebê cuidando, isolados, sem problemas. Tá? Então, a gente tem vários artigos, vários documentos que nos orientam e que a gente fica mais tranquilo, tá? Em relação a isso, que a transmissibilidade do bebê para a mãe, da mãe para o bebê, perdão, ela é baixa e os bebês geralmente nascem bem, tá? E é isso, vou fazer um merchazinho, né? Quem não conhece, me segue lá no Instagram, Pediatria Urgente, canal lá no YouTube. É um prazer receber vocês. Eu tenho um site também, chama pediatriaurgente.com.br. Eu que fiz o design do site. Lá vocês podem deixar o e-mail e tem canal, eu tenho o link também para vocês entrarem no Telegram, tá? Então lá no Telegram eu sempre posto artigos científicos atualizados, resumos, bastante material legal para vocês. E é isso. Ai, cansei. Todo mundo, tarefa de casa, todo mundo vai sair daqui, vai lá no YouTube se inscrever e vai entrar lá no grupo do Telegram, viu? Muito obrigada, doutora Maísa. A aula foi excelente, foi muito completa, muito atualizada. Tenho certeza que todo mundo gostou, o pessoal já está mandando aqui no chat. Ah, que bom. E muito obrigada mesmo. E a gente recebeu uma pergunta, eu posso ler aqui? Claro! Então tá, deixa eu pegar aqui. No caso de um RN prematuro, de mãe com COVID, que precise de suporte intensivo, há alguma diferença na conduta comparada à conduta de rotina desses bebês? O protocolo, eu vou falar para vocês o protocolo do Júlio Miller, que eu acho que é o que vocês vão vivenciar também, né? Isso. Lá no Júlio, o que a gente faz de diferente no bebê? Eu não vou saber falar para vocês certinho da mãe, tá? Porque, né, a gente fica mais com o bebê. Mas aí, o que a gente faz? Se o bebê nasce bem, a gente colhe aspirato gástrico desse bebê, porque ele está deglutindo líquido amniótico e tudo mais. Não tem evidências na literatura que isso seja viável, mas é uma rotina que foi se implementada lá para que seja feito estudos científicos posteriores. Então, essa é a recomendação do Júlio Miller. A gente colhe. Independente se eu entubei, o que for, a gente colhe na sala de parto.
Quando chega na UTI neonatal, aí esse bebê, ele faz o swab. Aí ele faz lá o PCR, o RT-PCR, através do swab nasal. A única diferença desses bebês é essa coleta e o lugar. Então, eles vão ficar em lugares diferentes. Então, a gente tem a UTI neonatal normal, normal, né? E a gente tem o que a gente chama de covidinho. Então, são 2 salas separadas, com equipes separadas. Aí a paramentação da equipe do covidinho, lógico, é muito maior para gotícula, né? Para roupa impermeável, face shield, essas coisas. Mas de resto, é só, tá? O restante é tudo igual ao segmento. Tá ótimo. Acho que a gente não tem mais perguntas. Se alguém quiser fazer aqui também, sintam-se à vontade. Você já tô craque em prematuro, né? Que ontem foi na barriga, agora foi fora da barriga. Isso mesmo. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez, doutora Maísa. É sempre um prazer para nós da LAPED e também da Lago poder contar com a sua presença. E eu queria agradecer a presença de todos também que participaram das 2 aulas, participaram com a gente hoje de novo. E boa noite, gente. Boa noite, eu que agradeço. Sempre que vocês precisarem, é só chamar.